Oi, gente. Jamila Ribeiro, uma intelectual negra importante no Brasil atual, foi a pessoa convidada para uma entrevista no Roda Viva. E eu assisti essa entrevista, recomendo que vocês assistam, caso não tenham assistido ainda, e vou aqui fazer alguns comentários. Inclusive, os comentários que eu vou fazer nesse vídeo sobre essa entrevista tem relação com outro vídeo que eu vou soltar hoje sobre Hulk e Moro e correlacionando com Biden. E hoje, mais tarde, acredito que lá pelas 7 horas, eu vou participar de uma live no canal do Bruno Silvestre, que a gente está ajudando ele lá a atingir as 4.000 horas e monetizar o canal dele. Então espero que vocês também estejam presentes lá para contribuir com esse amigo do canal, que é inclusive uma pessoa que faz consultoria jurídica não oficial aqui para o pessoal da Nova Máquina do Tempo, né? Com muita gentileza, ele ajuda a gente nas questões jurídicas, né? Uma das pessoas que ajuda a gente em relação a isso. Mas vamos lá. Logo no início, eles abordam, né, os entrevistadores do Roda Viva, e tem muitas pessoas ligadas ao movimento negro e ligadas a essa questão da representatividade, não é? Abordam o livro da Jamila Ribeiro, né? E que e os livros recentes dela, que são, e uma das coisas que ela enfatiza é que são livros feitos de forma didática para falar com mais pessoas, ser mais acessível. E eu me relaciono muito com essa ideia quando eu escrevi A Nova Máquina do Tempo, que está disponível na Amazon, e em breve deve receber um relançamento pela editora Cotter. Aliás, outros livros meus, se tudo der certo, vão sair pela Cotter. Recentemente foram aceitos, né? Um esforço que eu fiz, até porque o livro era voltado para o público infanto-juvenil, eu pensava num foco ao menos inicial, gente jovem de 14, 15 anos, né? 13, 14, 15 anos. Mas, claro, outras pessoas de outras idades podendo ler também o livro como uma literatura de ficção científica que busca discutir democracia e tudo mais. Eu também pensei na questão de ser acessível ao mesmo tempo que está tratando de democracia, contrato social, filosofia, ciência, temas que têm um certo grau de complexidade. De forma semelhante, é claro que ela com um alcance muito maior, não é? A Jamila Ribeiro falou sobre o fato de que ela fez o esforço de discutir esses temas de inclusão, de preconceito, de uma forma didática para atingir o grande público e não ficar restrita ao público da academia. Que é uma coisa que preocupa as pessoas que fazem produção na academia, é porque eu, por exemplo, eu tenho artigos publicados, a Jamila também tem vários artigos publicados, mas muitas vezes quando a gente publica artigos, esses artigos são lidos só pelos especialistas, não é só pelas pessoas que se interessam por essa temática dentro da academia. E o interessante de você tentar publicar esses livros para o grande público é tentar trazer esse conhecimento e dialogar com o público, não apenas as pessoas que estão na academia ou não apenas as pessoas que são especialistas naquele assunto. Inclusive, a ideia aqui no canal de produzir cursos para o ano que vem é justamente tentar expandir esse conhecimento e, claro que eu vou buscar formas de tornar mais acessível o que for possível e tal. Vou explicar, inclusive, detalhes sobre isso futuramente, né? Uma coisa que eu percebi, e eu não sei se tem a ver com um certo receio por causa do clima político do Brasil, assim, e quando você faz, eu abordei isso no vídeo sobre o Haddad, né? Quando você tenta fazer uma graça com esses temas e às vezes a coisa pega uma proporção muito ruim. O Caruso, que é o cartunista lá, o cara que faz charges, durante o programa do Roda Viva, vocês vão perceber, se vocês assistirem, que ele não fez graça com ela. É, ele fez o desenho, mas ele colocou a fala e tal, não tinha muito humor. Era mais simplesmente uma reflexão que ela, de certa forma, tinha expressado, ele tentou sintetizar. Eu fico me perguntando que será que ele não inconscientemente não quis evitar fazer algum tipo de humor para não ser mal interpretado, para não ficou com um certo mais perto do final ele tentou fazer um pouco de humor, mas eu achei isso meio que interessante, né? Que mostra um pouco da tensão envolvendo temas sensíveis. A Roda Viva estava tratando de temas muito sensíveis e aí as pessoas ficam com um pouco de receio de fazer algum tipo de humor, ser mal interpretado
e depois ser acusado de estar reforçando algum tipo de preconceito e tal. É interessante isso. Uma outra discussão que teve durante o Roda Viva foi a ideia de polarização. E aí eu gostaria de acrescentar um comentário ao que foi dito lá. Que muitas vezes essa aparente polarização, assim, por exemplo, nos Estados Unidos, republicanos e democratas, assim, uma cidade ou um país altamente dividido, polarizado e tal. Mas a polarização entre a elite do Partido Democrata e a elite do Partido Republicano, ela se dá muito mais na simbologia e algumas políticas específicas do que na macroeconomia. Porque tanto o Partido Republicano quanto o Partido Democrata são partidos predominantemente financiados por elites econômicas e que respondem aos interesses dos doadores dos seus partidos. Então, por exemplo, o Partido Republicano responde muito ao interesse do complexo industrial militar. Tem muitos doadores dessa área, né? E também tem muitos doadores da indústria farmacêutica e do setor saúde de uma forma geral. Assim como a indústria farmacêutica e o setor saúde. E no caso dos democratas, Big Tech, né, que seria o Google e tudo mais. E o mercado financeiro também financiam pesadamente o Partido Democrata. Não por acaso, o Larry Summers, ligado ao mercado financeiro, integrou a administração Obama e está sendo um dos principais conselheiros do Joe Biden. Então, há uma disputa ali entre diferentes frações da elite capitalista, não é? Entre o Partido Democrata e o Partido Republicano. E aqui no Brasil, quando você vê uma tensão entre setores da direita, tem muito isso também. E existe também um esforço das elites de penetrar os partidos aparentemente de esquerda. A gente vai lembrar que o PT colocou o Meirelles em cargos importantes, o Joaquim Levy, gente comandando a economia do país, que não são exatamente, né, não passam bem longe de serem pessoas de esquerda, e que defendem um projeto de estado de bem-estar social e tal. Não é o caso do Meirelles, muito menos do Levy. E a gente viu também no Renova BR a penetração de pessoas de uma ideologia mais liberal dentro do PDT e em outros partidos, no PSB também. Então existe esse esforço contínuo de colonizar o PT, o PDT, o PSB, qualquer partido que possa defender os interesses da classe trabalhadora, o grande capital tenta penetrar. Então essa polarização, muitas vezes, ela é uma polarização em torno de disputa de pessoas, e o que o Partido Democrata faz, que não foi dito nessa entrevista do Roda Viva, embora tenha ficado sugerido pela Jamila Ribeiro em determinados momentos, é que o Partido Democrata faz, como o Bolsonaro faz, que é a utilização da identidade de forma perniciosa. O que é que eu estou querendo dizer? Ele coloca uma mulher para o Departamento de Direitos Humanos, da mulher e tal, a Damares, mas uma pessoa que tem uma agenda contra isso. Ele coloca um homem negro, Sérgio Camargo, para dirigir a Fundação Palmares, mas ele é contra o movimento. Então você usa a questão da identidade. Aliás, isso não começou nem com Bolsonaro, nem com Biden, nem com a administração Obama. A gente pode puxar, por exemplo, o Clarence Thomas, lá atrás, indicado pelos conservadores, um juiz afrodescendente, né, negro, que foi indicado justamente para dar essa aparência de que estavam fazendo uma coisa pró os afrodescendentes, mas era um juiz radicalmente conservador e que não está, como a Jamila Ribeiro afirmou, comprometido com as causas e as pautas históricas do movimento negro, do movimento feminista negro. Então, assim, quando a gente fala sobre a questão das chamadas pautas identitárias, é muito interessante perceber que essas pautas são absolutamente legítimas, e eu concordo com Silvio Almeida e com a Jamila que elas têm que estar integradas num projeto de bem-estar social. Mas a gente também não pode deixar de perceber que elas são utilizadas muitas vezes de forma cínica pelo Partido Democrata e às vezes por até pessoas aqui no Brasil que querem se posicionar mais à esquerda, para se posicionar mais à esquerda nessas pautas, de forma a não se posicionar mais à esquerda nas pautas em que envolvem questões materiais.
é uma forma e uma estratégia de se diferenciar da direita sem de fato assumir posições pró-classe trabalhadora. E eu espero que eu tenha explicado isso de uma forma clara, porque isso é feito de forma sistemática pelo Partido Democrata, em que eles basicamente defendem essas pautas do gogó, não fazem políticas públicas muito específicas para isso, mas assim se colocam como aliados de minorias, o que é uma coisa importante, mas fazem isso estrategicamente para dizer que são diferentes dos republicanos, mas ao mesmo tempo se igualam aos republicanos na política econômica. A política dos últimos 40 anos dos Estados Unidos, desde o Ronald Reagan, passando pelo George W. Bush pai, passando pelo Bill Clinton, passando pelo Bush filho, passando pelo Obama, foi a mesma política de favorecimento das grandes corporações do setor empresarial, do grande empresariado americano. Né? Ela, inclusive, falando sobre isso, ela disse algumas vezes que ter uma postura anticapitalista estava conectada a toda essa luta. Eu concordo com ela, mas isso ficou muitas vezes sugerido na entrevista. Eu não sei se foi porque ela não quis enfatizar isso ou porque os entrevistadores não quiseram tocar nesse assunto, porque talvez alguns ali sejam capitalistas, alguns decididamente são. A Vera, inclusive, quando entrevistou a Manuela Dávila, foi extremamente agressiva com o fato da Manuela Dávila se colocar como uma pessoa anticapitalista, né? Mas nesse momento se resguardou mais com a Jamila Ribeiro, o que talvez seja uma coisa até interessante para a gente examinar, por que ela se resguardou com a Jamila Ribeiro e por que ela foi agressiva com a... Será que ela teria a mesma postura se ela fosse uma das entrevistadoras? Será que ela teria a mesma postura se a Jamila Ribeiro estivesse candidata e defendendo uma agenda muito semelhante à da Manuela Dávila? São questões assim interessantes, não é, para a gente refletir. E a Jamila Ribeiro, ela enfatizou, quando ela falou de anticapitalista, enfatizou a defender políticas públicas, defender o SUS, defender um outro modelo de educação, mas não entrou talvez em todos os detalhes do que seria esse projeto de superação do próprio capitalismo. Eu tenho uma agenda sobre isso. Eu falo de fortalecimento da democracia nos espaços de trabalho, na defesa do cooperativismo, na defesa da expansão do poder da classe trabalhadora dentro do ambiente de trabalho. E para mim essa é uma questão que, fortalecendo a classe trabalhadora, você acabaria fortalecendo essas comunidades historicamente excluídas, reprimidas, oprimidas e tudo mais. Assim como, e aí eu concordo plenamente com ela, né, você fortalecendo o SUS, você estaria fortalecendo a atenção às pessoas que mais precisam do SUS no nível hospitalar. Mas você tem que fortalecer o SUS até o ponto de todos utilizarem o SUS no nível hospitalar e o SUS tornar o serviço, os planos de saúde de fato complementares, de fato basicamente para questões eletivas e não para questões fundamentais. Porque enquanto você tiver dois sistemas competindo, você sempre vai ter uma estratégia do setor privado de sucatear o SUS. Né? Então, esse inclusive é um dos motivos pelos quais o Bernie Sanders insiste tanto em Medicare para todos e não na opção pública, porque uma opção pública vai criar os problemas que o SUS tem aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos. Ele vai ser mal financiado, ele vai ser limitado, ele não vai ter uma cobertura total, porque existem outras opções. Né? Eles tocam no assunto do George Floyd, João Pedro, e ela ressaltou a importância de, através dessas tragédias, ter se dinamizado o debate, ter se conseguido alguma coisa, e que a eleição nos Estados Unidos do Biden tem relação com isso, é verdade, mas é verdade também, e ela fala sobre isso, que não se deve ter, quando ela disse, não temos que ter uma postura ingênua com Biden, não devemos lamentar ilusões, embora não tenha sido uma coisa tão específica assim, fica subentendido que o que ela está falando é que o Biden não vai ser esse campeão dessas causas e, sem dúvida nenhuma, ele não vai ser um campeão de um projeto anticapitalista, muito pelo contrário. Né? Aliás, quem conhece o Biden sabe que o Biden não é que ele seja qualquer tipo de capitalista.
ele não é nem um capitalista do estado de bem-estar social, ele não é nem um keynesiano. Ele é um defensor do modelo de capitalismo dos últimos 40 anos, do Reagan, do Bill Clinton, do Obama. Ele está, inclusive, à direita do Obama, historicamente. Os 47 anos de política dele estão à direita do Obama. Embora o Obama tenha governado predominantemente como um cara de centro-direita, embora tenha feito a campanha, tenha feito discursos mais progressistas, né? Aí tem uma grande diferença dele com o Bernie, né? Que o Bernie, de fato, defendeu pautas progressistas. E falando sobre a vitória do Biden, aí quando se fala em não se iludir, eu acho que uma coisa que faltou no Roda Viva foi se discutir a diferença entre os líderes dos movimentos sociais e os líderes cooptados pelo grande capital. Enquanto todas as lideranças que ela citou apoiaram Bernie Sanders, um judeu, homem, branco, judeu, mas apoiaram ele não por ele ser homem, não por ele ser branco, nem por ele ser judeu. Apoiaram ele porque ele tem um histórico de 50 anos de defender políticas que beneficiam os afrodescendentes. Não sei se vocês sabem disso, mas Bernie, Bernie marchou na luta pelos direitos civis do Martin Luther King. Quando ele estava lá, ele tem uma atitude extremamente corajosa que ele não fica falando porque ele não é uma pessoa de ficar se auto-vangloriando, mas eu vou fazer esse papel por ele aqui. Ele se algemou a uma mulher negra que estava prestes a ser presa para impedir que ela fosse alvo de violência policial. E disse para a polícia que se você vai prender ela, você vai ter que me prender. Se você vai bater nela, você vai ter que bater em mim. E que era uma pessoa que estava no movimento social e que estava sendo ameaçada de violência, e ele era um dos pessoas aliados dele. Então ele disse assim, olha, eu tô com essas pessoas, vocês vão ter que fazer isso comigo também. E vai ter que ser na frente das câmeras. E aí ele conseguiu evitar que essas pessoas fossem alvo de violência. E essa atitude corajosa, quando ele tinha pouco mais de 20 e poucos anos de idade, né? Foi uma atitude que ele repetiu ao longo de toda a carreira dele. No entanto, os afrodescendentes nas primárias votaram predominantemente com Joe Biden e não com Bernie. Como explicar isso? Bem, Jim Clyburn na Carolina do Norte, né? Na Carolina do Sul, desculpa, por isso que eu confundi. É a Carolina do Sul, South Carolina. O Jim Clyburn, ele basicamente, olha só o que ele fez. Ele era um líder histórico dos direitos civis, mas ele foi cooptado pela indústria farmacêutica, foi um cara que foi financiado por esses negócios. E diferentemente dos líderes dos movimentos sociais que apoiaram Bernie Sanders, ele apoiou Joe Biden e ele tem uma influência enorme na Carolina do Sul. E aí, ao apoio do Jim Clyburn, fez, junto com uma campanha para horrorizar principalmente a população afrodescendente de mais de 45 anos, fez com que eles votassem em peso em Joe Biden. O mesmo Joe Biden que defendeu a lei do crime nos anos 90, que levou ao encarceramento em massa dos afrodescendentes. O mesmo Joe Biden que defendeu cortar o Medicare e o Medicaid nos anos 90, que prejudicou predominantemente a população afrodescendente. O mesmo Joe Biden que defendeu uma lei que favorecia os empresas de cartão de crédito, enquanto Bernie estava do lado dos afrodescendentes em todas as questões. Esse tipo de coisa eu acho que é relevante dizer, porque isso mostra como o apego a lideranças pessoais, o personalismo, o apego a questões exclusivamente de identidade, não de posicionamento e compromisso histórico com posições, leva as pessoas a criarem confusões. Quer dizer, o fato do Jim Clyburn ser um cara que foi um líder dos direitos civis fez a população afrodescendente confiar nele. E ele mudou a eleição na Carolina do Sul e mudou o destino da eleição nos Estados Unidos em favor do Biden, embora ele hoje seja uma pessoa que basicamente defende uma agenda contra a classe trabalhadora.
contra os interesses da classe trabalhadora. É isso que o Jim Clyburn representa e que o Joe Biden representa de forma absolutamente predominante. Mas eles foram capazes de derrotar um Bernie Sanders que que não foi reconhecido por essa comunidade, embora tenha lutado por ela sua carreira inteira. Algumas pessoas me perguntam às vezes por que eu fico tão triste com as primárias lá nos Estados Unidos. Talvez conhecimento, saber de tudo que aconteceu e saber de quem estava do lado de quê, produza essa tristeza, produza essa dificuldade de administrar essa história. Né? Enfim, tem uma coisa que ela fala perto do final da entrevista, que é a necessidade de ganhar dinheiro, a necessidade de os livros serem vendidos, de arrecadar fundos, e que como uma pessoa, às vezes, ligada a um projeto mais de esquerda, toda vez que faz isso, é acusado de mercenário, alguma coisa assim. E é uma coisa que eu também fiquei muito pensando sobre isso, que assim, quando eu anunciar os cursos e o preço dos cursos, embora eu acredito que o fato de eu estar fazendo uma coisa muito semelhante do Flávio Ricardo Vassolé, acho que tem gente que vai entender. Eu sei que tem gente que vai ficar aborrecido tem gente que vai dizer, mas você não quer democratizar o conhecimento, quer dizer que você vai querer cobrar por isso. Eu vou tentar, de múltiplas formas, tornar o mais acessível que for possível. Mas é inevitável pensar que o nosso trabalho para as 4 aulas ao vivo, para o certificado que a gente vai emitir para as pessoas que participarem, essas pessoas a gente vai ter que cobrar um certo valor, porque todo mundo precisa sobreviver na nossa sociedade. Todo mundo precisa disso. Então, e o que ela falou ali, para mim, faz todo sentido. A gente precisa encontrar esse caminho. Agora, também a gente tem que encontrar esse caminho respeitando as pessoas, tentando criar mecanismos mais acessíveis, falando, por exemplo, e tendo estratégias para um público que talvez não tenha condições de pagar e ter talvez algum tipo de estratégia de alguma coisa mais simples, alguma coisa que não seja aula completa, mas para poder as pessoas terem acesso, assim como ela tem feito de livros que são doados para entidades e tudo mais. Quer dizer, toda uma estratégia que ao mesmo tempo que você vende muito livro, como ela tem feito, capta recursos, participa de promoções, quer dizer, você precisa para poder a coisa continuar em funcionamento, e por isso que eu vou precisar cobrar pelo curso e tudo mais. Isso é uma coisa generalizada, a gente precisa sobreviver nessa sociedade. Ao mesmo tempo, a gente tem que também ter um esforço de divulgar o máximo que for possível esse conhecimento e expandir. Não é? Então, equilibrar isso e ter um olhar generoso para as pessoas que estão do nosso lado. Essa foi uma coisa que ela falou e eu concordo muito com ela. Às vezes, as pessoas progressistas têm um olhar que não é tão generoso para os seus. E nós devemos ter. Isso, inclusive, eu mostrei naquele vídeo que eu fiz sobre o Wesley que estava recebendo dinheiro de banqueiros. E eu disse, olha, eu não estou aqui para criticar ele. Ele é uma pessoa jovem, começando na política, me parece uma pessoa bem intencionada. Agora, a gente tem que tomar cuidado quando esse pessoal está fazendo doações desse volume, porque eles vão querer te colonizar. Eles vão querer te aliciar para o lado deles. Não significa que você vai deixar que o dinheiro de uma doação só vai te dominar. Mas isso acontece em processo, isso acontece lentamente, e nós temos que tomar cuidados com esse tipo de coisa. Então, e essa é uma questão que você precisa ter um olhar generoso e não condenar a pessoa, mas alertar sobre a estratégia e sobre o projeto político e sobre como o grande capital busca, de várias formas, cooptar as pessoas para o seu próprio projeto. E quando você faz a coisa de uma forma mais independente, lidando diretamente com o público, você tem mais independência. E isso que é fundamental. E por isso que eu defendo um financiamento de campanha de pequenas doações, limitando o autofinanciamento, limitando as grandes doações, porque eu não acredito que grandes doações são atos meros de generosidade. E sim são investimentos em colonização ideológica. Porque
a maioria dos partidos políticos no mundo capitalista respondem não ao povo que os elege, mas aos doadores de campanha. E nós precisamos modificar isso. Nós temos que caminhar na direção de uma outra democracia. E esse é o projeto político que eu defendo, uma democratização. E vejo muita identidade em vários pontos com as falas da Jamila Ribeiro. Né? Se teria identidade com todos os outros, aí só, quem sabe um dia no futuro, uma conversa. Né? Seria uma grande honra se ela pudesse, se a gente pudesse ter uma conversa com ela, que é uma dessas intelectuais importantes do momento atual que nós vivemos. E eu acho que ela deu uma entrevista muito boa no Roda Viva. Enfim, é o que eu tinha para falar sobre o assunto. Eu sou André Teixeira Jacobina, você está na Nova Máquina do Tempo e a gente se vê em breve. Tchau, tchau, gente.